Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise da derrota do Grêmio por 3-0 contra o São Paulo. Eu sei que esse jogo foi no sábado, porém eu só arrumei esse tempinho daqui para fazer o vídeo e também vai ter vídeo lá no canal 21 Futebol Clube dos jogos do Botafogo contra o Atlético Paranaense e também do Vasco contra o Flamengo, tá bom? Enfim, vamos aqui fazer a nossa análise, começando pelas notas, né, como sempre. Antes de tudo, bora falar como é que foram os gols primeiro, né? O primeiro gol da partida foi do Michel Araújo, teve um lance polêmico, que talvez poderia ter sido pênalti para o São Paulo, não foi marcado. Deu o escanteio, né, teve a cobrança de escanteio, a marcação dormiu, o Michel Araújo, que nem é alto, conseguiu cabecear e fez ele um 1-0, pô, gol que não pode chamar, cara. O cara não tem nem 1,80 m direito e toma um gol de cabeça dele, enfim, não dá pra tomar esse tipo de gol. O gol do Pablo Maia é uma jogada que o Josué tentou matar o contra-ataque do São Paulo, fazendo a falta no Rames, mas a jogada seguiu. O próprio Rames chegou inteiro lá na frente, deu o passe pro Pablo Maia, ele tirou a marcação do João Pedro, finalizou, o Grando desviou da bola e ele fez o 2-0. E o 3-0 é para fechar da pior maneira possível o jogo. Wesley Costa, o lateral esquerdo, né? Dominou uma bola, é um domínio muito bonito, que a bola vinha muito alta, ele matou a bola, assim, muito bonito mesmo. Mas depois errou o passe para trás, o Luciano saiu cara a cara, quase perdeu o gol ainda, mas fez o 3-0 e matou o resultado para o São Paulo. Então bora aqui dar as notas, começando pelo gol, o Grando. No gol do Michel Araújo é complicado, era muito perto, poderia ter feito um milagre, mas não é culpa dele. Do Pablo Maia, eu acho que ele tem responsabilidade, não é o principal cara vinculado com esse gol, porque pô, o cara tava cara a cara. Mas na finalização do Pablo Maia, se ele fica parado, a bola bate no rosto dele e não entrava. Ele desviou. Então o goleiro tem que se entregar completamente. E no segundo gol eu achei que ele vacilou. No terceiro, poderia ter tentado dar o bote no Luciano, mas enfim, ele é complicado porque era X1 praticamente, só o Luciano e ele, e acabou não conseguindo defender. E o Grando, inclusive, fez outras boas defesas que poderia ter ficado um 4, 5, 6-0 esse jogo. Então o Grando tá longe de ser o principal culpado nesse jogo, eu só achei que principalmente no segundo gol ele vacilou. Mas tomou 3 gols, enfim, então vai uma nota 4. Fez uma defesa, outra boa, mas principalmente o segundo, poderia ter feito coisa melhor. E o terceiro talvez ter dado o bote no Luciano, enfim, mas era muito complicado, era 1 contra 1. Enfim. O João Pedro falhou no gol do Pablo Maia, né? A marcação dele foi muito ruim. E é isso. É isso. Com a bola no pé, ele é uma peça muito importante, porque o time do Grêmio dá pra ver que é mal treinado. E o João Pedro tem umas jogadas individuais que ele quebra as linhas, passando por 2, 3 marcadores. E, enfim, a gente tem que valorizar isso daí, porque são poucos os jogadores que têm essa coragem de tentar fazer essas jogadas individuais. E na maioria das vezes o João Pedro consegue pelo menos uma faltinha ou faz boas jogadas. Então, eu acho que ele tá longe de ser um dos piores do time. Enfim, uma atuação mediana. É uma nota 4, mas ele falhou no gol do Pablo Maia, na marcação. Nos outros, não teve responsabilidade. Mas na marcação ele vacilou. O Pablo Maia é destro, então ele naturalmente já teria que ter na cabeça dele que ele poderia cortar, porque a bola estava na esquerda. E ele foi seco, abriu o chute para o Pablo Maia, sendo que se ele vai cercando, é muito mais difícil o cara fazer o gol de esquerda do que de direita. Então faltou esse senso de entender que o Pablo Maia era destro ali. É lógico, é rápido, mas jogador profissional tem que ter essa leitura. E o João Pedro vacilou na marcação. Então ele falhou diretamente no segundo gol. O Bruno Vini, 0. O cara marca mal. O cara não se posiciona bem. E o cara não sabe sair jogando. Então, não sei como é que tá num time como o Grêmio. Enfim, eu não gosto de pegar no pé dos jogadores, mas tem jogador que não é jogador pro Grêmio. Simples assim. E esse 3-0 é mentiroso, pô. Era pra ter sido 5, 6, só deu São Paulo.
eu vou trazer as estatísticas ali, foi um completo amasso. O São Paulo sempre estava mais próximo de fazer o próximo gol do que o Grêmio de diminuir. E, enfim, já dá pra também falar aqui desses três zagueiros, pra mim é muita burrice. O Grêmio com dois zagueiros não consegue sair jogando. Com três ainda, quem é que vai armar esse jogo? Pô, sobrecarrega completamente o PP pra distribuir o campo inteiro e o cara é só um, pô. E ainda é um jogador que é mediano, não é craque. Então, como é que vai querer fazer o jogo acontecer desse jeito? Três zagueiros é burrice. Não adianta. Não adianta. Já teve um certo momento que dava certo. Nessa temporada, inclusive. Mas se for. Porra, eu não consigo entender. Cara, a gente já tá sem o Jeromel. Que é disparado, na minha visão, o melhor zagueiro do Grêmio. Pra esse jogo, né? Tá sem o Rodrigo Eli, que eu gosto. Então, pô, você vai colocar. Qual é a lógica? Tipo, já naturalmente seria o Kahneman, que é meio maluco, meio perturbado. E o Bruno Alves ou o Bruno Vini, que os dois são ruins. Então, naturalmente, você já teria um jogador fraco e um jogador maluco. Se ainda coloca mais outro ruim, porra, aí você perde o meio de campo, você fica com um jogador ruim atrás, e aí lógico que vai dar errado. Então, o Bruno Vini zero, é muito ruim. O Bruno Alves zero. Na Série B ele jogou bem, mas não consegue entregar nada, cara. Ele vai dar bote, ele erra. Era pra ter levado amarelo, inclusive, que ele deu um pisão no Rames Rodrigues. Não sabe sair jogando, não aparece pro jogo. O Bruno Vini isso me deixa revoltado. Três zagueiros, cara. A principal coisa é para sair jogando. Você vai ter superioridade numérica com os zagueiros. Pode abrir um buraco lá na frente se a marcação apertar. Mas o Grêmio não sai jogando, cara. É um negócio que é tosco. Parece que os caras não são nem profissionais. Porque três zagueiros, você tem mais gente atrás. É questão de matemática. E o Grêmio o jogo inteiro era só chutão. Você vai dar chutão pra quem? Pra ficar 1 contra 5 do São Paulo? Não vai ganhar nenhuma. E aí ficou só o São Paulo com a bola, só o São Paulo jogando. Isso daí é questão de matemática, pô. Você tem mais gente atrás, você vai dar chutão, você vai perder todas as bolas. Então, se for pra fazer desse jeito, jogava só com dois zagueiros, colocava mais gente na frente. Mas como tem mais gente atrás, tem que sair jogando. Senão você não vai ficar nem com a bola. E foi o que aconteceu. Então Bruno Vini 0, Bruno Alves 0, o Kahneman também é completamente maluco. E no primeiro gol ele falhou na marcação, né? Tudo bem que acho que foi o David, segurou ele, poderia ter dado a falta. Mas, porra, por que ele tava no David? É cada um no seu. Ou pelo menos deveria ser, né? Se não é assim, tá sendo mal treinado. Porque cada um no seu, vai ter mais gente de defesa do que gente de ataque. Então, cada um no seu, sobra 2, 3 para fazer marcação por zona. Pra mim é a questão básica isso daí. Se colocar por zona e ninguém marcando individualmente, vai tomar gol. E, enfim, vacilo tremendo. 3 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes para tomar um gol de cabeça de um cara de 1,60m. 1,60m não, 1,70m. Que não é nem atacante direito. Porra, é complicado isso daí. Outra coisa, né? A gente jogou com 3 zagueiros contra um time que não tinha nem centroavante. Então não tinha nem quem marcar. Porque era o Lucas flutuando, o Rames flutuando, o Michel Araújo flutuando e o David flutuando. Todo mundo trocando de posição. Então não faz sentido ter 3 zagueiros. Ficava muita gente aqui atrás e o São Paulo rodando bola no meio de campo. Aí quando tinha essa movimentação, o zagueiro saía sempre abrir o espaço. Então a escolha dos 3 zagueiros foi muito ruim na minha visão. Faria sentido se o São Paulo fosse com o Calheri ou com o Luciano, um jogador mais enfiado aqui, enfim. Aí teria alguma base. Mas 3 zagueiros contra um time que não tinha nem referência no ataque, a estratégia foi errada. E o Wesley, que pra mim é um absurdo ter jogado esse jogo. Pra mim é um absurdo. O cara nunca jogou nem de direito no profissional. Primeiro jogo como titular fora de casa contra o São Paulo e a gente vindo em má fase. Lógico que ele ia fazer merda. Mas é lógico. Não era pra ter colocado ele. Eu sou a favor de colocar jogador da base. Mas tem que ser em momento bom. E, porra, não coloca ele direto de titular não, pô. Pra mim foi um erro ter colocado o Wesley. E mostrou que é ruim. Na minha visão, pelo menos. O cara é lateral. Não conseguia nem correr direito. Ele corria travado. Entregou o terceiro gol. E no terceiro gol, se ele quisesse mesmo salvar, ele salvava. Ele desistiu no meio do caminho. Porque o chute do Luciano foi fraco. Se ele acelera um pouquinho, ele ainda pegava a bola em cima da linha. Claramente estava abalado e não fez o que tinha que fazer, que era correr para tentar salvar o terceiro gol. Não fez isso.
Eu nem relacionava mais, emprestava, vendia, mandava para outro clube, porque mostrou que não merece ter oportunidade. Pelo menos é o meu ponto de vista. Enfim, mas quem poderia usar na esquerda, né? O Reinaldo foi burro, jogo passado foi expulso. O Cuiabano deve estar machucado, né? Porque não estava no banco. É complicado também, falta opção. Faltava o Cuiabano nesse jogo, né? Ou o Reinaldo ter um pouquinho de cérebro no jogo passado. Então, nota 0 também pro Wesley. Meio de campo, o Josué é aquilo, pô. Ele se esforça muito, ele marca bem, porém, com a bola no pé, ele erra tudo. Então, não adianta. Também eu emprestaria e eu também achei um erro, pô. O cara entrou mediano contra o Atlético Paranaense. Entrou errando tudo com a bola no pé e se esforçando. Só jogou porque se esforça. E futebol não é só esforço, né? Tem que ter qualidade também. Então eu acho que o melhor pro Josué seria um empréstimo. Lógico, não dá agora porque a janela tá fechada. Mas não, nunca usar ele como titular. Wesley Costa e Josué, do nada, para um time que tá brigando na parte de cima da tabela, não existe. E tinha outras opções, ó, pro meio de campo. Deixa eu ver. Quais que a gente poderia usar? Realmente não tem muitas opções. Mas cadê o Ronald? Cadê o Mila? Esses caras poderiam ser utilizados. O Mila machucou, né? É foda também. Mas buscava outro volante da base. O Josué não tá merecendo. Enfim, é complicado, né? Agora a gente vê que falta elenco também. Enfim, não tinha outras opções de meio de campo. É complicado também. Enfim, pro Josué vai uma nota 0 também. E no gol do. No segundo gol é ele que tenta fazer a falta, não consegue. O próprio Rames, que ele fez a falta, ficou em pé e fez o gol. Ele tava parado lá no ataque, caído no chão. Então, foi mal defensivamente. E com a bola no pé também erra tudo. Então, nota 0. O Vila Sante, mediano, não foi nem mal, nem bem. Mediano, regular. Nota 5. O PP, claramente, é o que mais tenta fazer o jogo acontecer. Mas, porra, é um meio-campista para armar isso daqui tudo, para 3 zagueiros que não sabem fazer nada. De um lado, um lateral que não conseguia nem andar direito. No ataque, o Cristaldo que parecia que estava dormindo. É só o Soares, pô. É só o Soares no nosso time. O Cristaldo, o PP, aliás, tem que dar nota, né? Nota 5. Se esforçou e tal, mas nada demais. O Cristaldo, nota 0. Parece que o cara não quer jogar bola. Tá ali só pelo dinheiro. É a impressão que passa. Porque o cara é argentino, é pra ele tá maluco, dando carrinho, voadora, correndo pra lá, pra cá. E o cara nem toca na bola, pô, nem aparece pro jogo. Ele é bom, mas falta querer, né? Por mim não é mais titular. Prefiro, coloco o Galdino, coloco o Bessosi, coloco o Ferreira, coloco o Luan, do Jonathan Robert. Eu quero ver ele jogar de novo, porque eu sou fã dele. Mas o Cristaldo não tá merecendo. E o Soares é disparado o nosso melhor jogador, né? Enfim, nota 7. É o que mais tentou, o único que tentou, aliás. Quem que dá pra destacar do São Paulo? O Beraldo entrou na mente do Soares e fez um grande jogo. Pablo Maia jogou muito. O Rames, talvez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Tá começando a ter ritmo agora, né? É muito bom jogador. O Michel Araújo, eu já gosto muito desde a época do Fluminense. Joga muito. Dos que entraram, o Luciano, né? Perdeu 2 gols cara a cara e depois ainda fez mais um. E é isso. O Wellington Rato também entrou bem. Estatísticas: 20 finalizações do São Paulo sendo 8 no gol, 3 do Grêmio sendo 2 no gol. Essas 3 aí e essas 2 no gol foi o Soares. Olha isso, velho. 20 finalizações contra 3. A gente não teve nem. Deu nem trabalho, pô. E a gente, logicamente, precisava muito mais do resultado do que o São Paulo. O São Paulo já fez o que tinha que fazer no ano. Tá poupando de vez em quando alguns jogadores, dando ritmo pro Rames. A gente vai com tudo que tinha para poder vencer. Então um 3-0. É foda. Posse de bola: 58% do São Paulo, 42% do Grêmio. Faltas: 24 do São Paulo tendo um amarelo, 17 do Grêmio tendo 3 amarelos. Tem que ser mais faltoso, pô. O segundo gol. O Josué mata o Rames ali, mas não deixa ele continuar em pé. E deixou ele que dá o passe pro gol do Pablo Maia. Primeiro gol é um lance de bola parada, que toma um gol de um cara de 1,5 m, também não pode. E o do Luciano é uma entregada do Wesley. 3 gols completamente evitáveis que o Grêmio conseguiu tomar.
tomou um gol de um anão de cabeça. Depois era só parar o contra-ataque, não conseguiu. E o do Luciano, o cara deu o gol pra ele. Então, se os caras estivessem pelo menos concentrados, entendendo o cenário que tá o jogo, a gente saía pelo menos com um 0 a 0, tivesse evitado esses 3 gols. Mas o São Paulo foi muito melhor, não tem nem o que questionar, não. Escanteio 6 pro São Paulo, 3 pro Grêmio. Em nenhum momento a gente conseguiu nem pressionar direito. Os únicos momentos que a gente deu um certo perigo é o Suárez chutando cobrança de falta. Não foi nem com a bola rolando, era tudo só cobrança de falta, que nem deu perigo. Com esse resultado a gente fica na sexta colocação com 44 pontos, 3 derrotas seguidas, e o São Paulo na décima colocação com 38 pontos. Enfim, se não foi a pior atuação do Grêmio no ano, foi uma das piores. Talvez não tenha sido a pior, porque teve várias. Pode escolher um monte aqui. Enfim, o que mais me deixa chateado é porque dá pra ver que é mal treinado, cara. As escolhas são ruins, 3 zagueiros, pô. E os caras não conseguiam nem sair jogando. É o Bruno Vini, o Bruno Alves que não sabe nem jogar bola, não sabe nem armar um jogo direito. Enfim, o Grêmio era só chutão, não conseguia ficar com nenhuma segunda bola. Só o São Paulo jogou bola nesse jogo. E são 3 atuações em sequência muito ruim. Contra o São Paulo muito melhor. Contra o Atlético Paranaense, era para ter ganhado. Se o Suárez faz aquele segundo gol, a gente ganha o jogo. Não conseguiram matar o jogo, perderam a cabeça, perderam o controle do jogo. Só o Atlético Paranaense foi controlando com o passar do tempo e a gente perde em casa. E perdeu o Grenal, que foi um 3 a 2 que poderia ter sido 3, 4 a 0. E contra esse São Paulo, foi um placar mentiroso, que nem eu falei. Era para ter sido uns 5, 6 a 0, pelo menos. Só o São Paulo jogou, que nem eu mostrei, 20 finalizações contra 3. Então é uma atuação deprimente. E o próximo jogo já é contra o Flamengo. Não vai ter o Suárez. Então o único jogador bom, o único jogador que presta, o único jogador que está jogando alguma coisa, não vai jogar. Simplesmente. Então é mais uma derrota, eu já vou antecipando aqui. Só um milagre para a gente conseguir até empatar contra o Flamengo desse jeito daqui. Já é muito lucro. Porque realmente atuação medonha, muito ruim. E mostra que o Grêmio é mal treinado. Porque não conseguiu trocar 5 passes. O jogo inteiro não conseguiu trocar 5 passes. Isso daí é a definição de mal treinado. Quando um cara vai mal, 2 caras vai mal, beleza. Quando o time inteiro vai mal e os caras não sabem nem pra onde correr, não consegue marcar, não consegue trocar 5 passes, é porque dá pra ver que o time tá mal treinado. Ou pelo menos mal escalado. Enfim, não tem muito mais o que falar. Só pra fechar aqui, o craque da partida, eu acho que fica entre o Beraldo, o Rames Rodrigues e o Michel Araújo. Os 3 melhores, esses 3. Resumindo ainda mais para Rames Rodrigues e Michel Araújo, os 2 melhores. E para mim o melhor do jogo foi o Rames. O Rames fez uma grande partida. Acho que é a melhor dele com a camisa do São Paulo. E é isso. Para mim o melhor do jogo foi o Rames. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E se você discorda de mim e pensa que foi outro jogador o melhor da partida, comenta aí embaixo. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.